Eu acredito que Deus não nos levantou como pregadores do Evangelho, pregadores da palavra, para que quando um incêndio ele está diante dos nossos olhos, nós venhamos a jogar querosene nele. Ainda mais quando esse incêndio ele é muito perigoso. Estou usando uma linguagem técnica, mas é para falar sobre a situação do Rio de Janeiro. Eu não acredito que na nossa era de rede social é o momento em que nós, pregadores da palavra, vir aqui nas redes sociais e falar besteira, mas falarmos com consciência e se falarmos também com base bíblica. Não é falar o que eu acho, o que eu penso, mas é o que a Bíblia diz. Eu havia dito há uns dias atrás que eu iria vir até aqui e ia deixar algo para estar comentando sobre esses acontecimentos. Esperei passar um poucos dias, porque estava analisando, e dentro do que eu analisei, também pude perceber algumas pessoas que vieram falando. Mas eu acredito, gente, que a gente tem que agir com prudência. O prudente não vai falar tudo que ele pensa, mas vai pensar em tudo que ele fala. Palavras lançadas também são como aquelas balas que foram disparadas. Não tem volta. Tenhamos cuidado naquilo que nós iremos mencionar, mas vamos mencionar dentro da direção do Senhor. Assim como a mãe daqueles policiais que morreram, elas estão em um momento de pesar, de dor, e também seus familiares, assim segue também a questão daqueles homens também que foram assassinados dentro daquele complexo. E primeiramente a gente tem que ter aqui uma palavra de consolo, de amparo, de hombridade para aqueles que ficam. Obviamente que aqueles que se foram, eles não receberão os nossos abraços, porque abraços a gente não se dá no caixão, no ato da morte, ou ali mesmo no chão. O abraço a gente tem que dar em vida. E tiveram as suas oportunidades, a gente viu vários relatos, vários testemunhos, mas estamos aqui para fazer algumas colocações à luz das sagradas letras. Não estou aqui para ficar ao lado de alguém, mas estou aqui para ficar com o que eu já escolhi ficar, que é a verdade. Mas entenda uma coisa, Ezequiel 18, 23 vai mostrar: acaso tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Deus está perguntando. Vocês acham que eu tenho prazer na morte de um ímpio? Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Deus, está escrito aqui na palavra, que ele não sente um prazer na morte de uma pessoa que está cometendo delitos, pessoas que estão em práticas pecaminosas. Quando morrem, Deus ele não sente contentamento, ele não sente prazer na morte de um ímpio. Ezequiel capítulo de número 33, versículo 11, diz-lhes então: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do caminho e viva. O que Deus esperava daqueles homens, eu também não sei como que é a questão dos policiais que partiram, mas o que Deus esperava daqueles homens é o que espera hoje de muitas pessoas que estão em solo e ainda estão vivas. O que Deus esperava é que aqueles homens se convertessem. Não somente Deus, mas os seus familiares, as suas mães, os evangélicos, os pregadores da palavra, os ministérios ali no Rio, e as nossas orações no Brasil todo é para que aqueles homens saíssem da favela, mas não saíssem daquela forma, mas saíssem vivos e transformados e fossem reintegrados à sociedade. Infelizmente, eles não tiveram essa oportunidade a esses dias que a gente percebeu. Obviamente que eles negaram várias oportunidades e alguns vão chamar aquilo que ocorreu como um tempo de colheita. Quem sabe o que semeia não teme a colheita. Cada um ali sabe o que semeou e ao seu tempo veio a colheita. Mas não é porque veio aquela colheita que eu vou me alegrar com aquilo que eles colheram. Lembre-se, quando chegou a notícia para Davi que Saul estava morto,
ele não se alegrou, mas ele fez uma reflexão naquele dia e da sua reflexão ele chegou à seguinte conclusão: os valentes também tombam. E a única coisa que ele enalteceu foi as qualidades de Saul e não falou dos seus defeitos. Eu não estou aqui para falar de prática de A ou prática de B. Os seus familiares sabem quais são as suas qualidades. Deus não nos levantou para que, diante de um incêndio, uma tragédia, a gente jogue querosene, mas Ele nos chama de pacificadores. Bem-aventurados são os pacificadores. Então, enquanto está naquela guerra, né, o pesar que a gente tem é de conhecer nas Escrituras, é saber para onde as minhas escolhas podem me levar. Um sábio pregador disse que as minhas obras não podem me salvar, mas elas podem me condenar. Então, o que estou fazendo, por que estou fazendo, quando estou fazendo, pode demonstrar também onde eu irei passar a eternidade. Reflita nisso, com quem você anda e o que você faz, porque as suas escolhas, elas podem definir o seu destino. Agora, olha a diferença de quem serve para quem não serve. Porque a Bíblia diz que há uma diferença de quem serve para quem não serve. Olha a diferença. Salmo 116, verso 15 diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Deus não tem prazer na morte de alguém que está praticando a maldade. Mas quando alguém que é do bem morre, está escrito aqui, é precioso isso aos olhos do Senhor. Então, alguém pode dizer, em meio a tantas mortes, qual foi preciosa ou qual trouxe ao coração de Deus aquele pesar do tipo, eu não tenho prazer que morra assim. Se for para morrer, morra para o mundo e não no mundo. Morra para o mundo e nasça para Cristo. Eu acredito que cabe a nós fazermos, quem já está fazendo, continue, oração por essas pessoas que perderam seus entes queridos, independente se foram o lado dos que estavam no complexo ou daqueles que entraram dentro do complexo. Seus familiares nesse momento estão precisando de oração. Então nós não vamos orar por aqueles que partiram, mas por aqueles que ficaram, e aprender com os erros de alguém sem precisar cometê-los esses erros. Eu acho que através de um erro a gente aprende. Está querendo nos mostrar algo dentro desse nosso Brasil, esse derramar de sangue. E aí está levando à empatia, à reflexão, mas infelizmente, como o amor de muitos haveria de se esfriar nos últimos dias, tem muita gente doida na internet, falando coisas sem pensar. Então vamos orar pelas mães, pelas irmãs e irmãos, pelas esposas, pelos familiares daqueles que foram, e não vamos fazer papel de juiz, até porque nós não fomos levantados para juiz, mas fomos levantados aqui para ser pacificadores dos tais, é o reino dos céus. Você que está vivo, Eclesiastes capítulo 9, versículo 4. Para os vivos ainda há uma esperança, mas vale um cão vivo do que um leão morto. Mas se você está vivo em prática pecaminosa, se você está vivo e está fazendo coisas erradas, saia, saia e saia. Termino isso te cantando um pedaço de um refrão de uma música que um dia eu compus, mas que faz muito sentido porque ela era atemporal e ela serve para esse tempo. Se você não quer a sua família com sua camisa em tom de despedida, saia dessa vida, saia dessa vida. Ouve da bandida, ouve da sofrida, quem sofre é a família, quem sofre é a família. Saia dessa vida, vem pro nosso lado, para não virar notícia na voz do Renato. Saia dessa vida, vem pro nosso lado, para não virar CPF cancelado. Reflita e melhore a cada dia.